Olá, você se preocupa com o conforto dos pés? No programa Entrevista de hoje, nós recebemos o Dr. Marcelo Quarteiro, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de Mato Grosso do Sul, vai falar sobre os cuidados com as articulações dos pés. Fique conosco, o Entrevista começa agora. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa Entrevista. Para começar, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho da SBOT. Olá, obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui. A SBOT é a Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia. A SBOT ela tem uma sucursal em cada estado brasileiro. A atuação da SBOT ela é basicamente em cima da formação de médicos residentes em ortopedia e traumatologia. Então, tentando entregar à sociedade um profissional mais qualificado, com uma formação mais adequada. Durante esses anos de formação, a SBOT trabalha nessa educação continuada, junto com as residências, né? E até fiscalizando as residências de forma que promova uma formação melhor dos profissionais. E, além disso, no final da formação desse profissional, realiza uma prova de título. E aí sim, o profissional que tem o título da SBOT, ou seja, tem o título de ortopedia, é um profissional que passou por essa formação e que, além disso, no final, teve a aprovação da sociedade nessa prova, nesse exame, como a similaridade é a que é feito na OAB, nas Ordens de Advogados do Brasil, né? Então, essa é a função primordial da sociedade. Além disso, a sociedade ela tem campanhas que ela trabalha de orientação à sociedade, de orientação à população, de problemas mais comuns. Tem o nosso site que traz todas essas campanhas, essas informações. Enfim, atua com essa finalidade básica. E falando aí da questão dos cuidados com as articulações, o que vocês percebem em relação às articulações dos pés? Quais os cuidados que nós devemos tomar para evitar chegar no consultório, de repente, com um trauma? As articulações dos pés, elas sofrem muito com impacto, né? Todo o peso do nosso corpo está em cima dos nossos pés, né? Nós vamos ver quais as articulações têm mais impacto, têm mais traumas, são as articulações dos pés. E aí a gente tenta minimizar essa questão do impacto. Então, calçados adequados, realizar alongamentos, isso daí são fundamentais. Determinar qual calçado adequado não é tão simples quanto parece, porque tem diversos tipos de pés, ok? Tem pés mais estreitos, mais largos, tem pés que são cavos, que são planos, e isso muda um pouco essa dinâmica. Para a população geral, para as pessoas que têm uma vida normal, que não é um corredor, que não é um atleta de alta demanda, esses ajustes são mais fáceis a gente utilizando calçados confortáveis de uma forma geral. Então, calçados que são amplos na parte mais anterior das câmeras, que os pés não fiquem tendo nenhum tipo de compressão, que o solado seja um solado aderente ao solo, que não escorregue, que o solado seja que promova a absorção de impacto, então que seja confortável esse solado, e preferencialmente a parte posterior um pouquinho mais alta do que a parte anterior, em torno de 3 a 5 centímetros mais altos. São calçados de forma geral, calçados confortáveis. Basicamente, tênis tem todas essas qualidades, né? Calçados que são próprios para pacientes diabéticos, e aí a gente começa a entrar em calçados específicos para cada grupo. Mas, doutor, e para as mulheres que gostam do salto? O salto alto, ele, de forma geral, se ele tiver uma absorção de impacto, se ele não for um salto exageradamente alto, ele não tem tantos problemas. É claro que nós temos algumas doenças e alguns problemas que são próprios de quem usa salto alto. Tá? Joanete, o famoso hálux valgo, ele é um problema que está relacionado 95% ao uso de salto alto. Então, ele teoricamente, é uma disfunção, o hálux, né, mais saltadinho para a parte interna, ele acontece em quem usa salto alto e pronto. Ele é uma doença, um processo degenerativo que envolve o uso do salto alto.
E existem inúmeros outros problemas, como a fasciite plantar, por exemplo, o famoso esporão do calcânio, né, que é bastante frequente, bastante comum também, que aí é o contrário, esse daí está associado ao uso de calçados muito baixos. Ele está associado ao uso de chinelos rasteirinhas ou andar muito descalço. É claro que é associado a outros fatores, como o peso, como o não alongamento da face, enfim, outras coisas, mas de forma geral também associado então à altura do calçado. Então nem um extremo nem outro, ou seja, a gente precisa achar um equilíbrio disso daí. E aí também uma avaliação talvez do tipo de pé de cada pessoa, e isso traz com certeza uma orientação mais personalizada, uma orientação mais individual, que seria o adequado e é o que é recomendável, por exemplo, para quem quer correr, para quem faz exercício em academia, para quem... isso daí é o ideal então, que a gente buscasse adequar o calçado realmente para aquela pessoa. Nesse sentido, tem alguns exames até que são feitos. Tem exames como a baropodometria, que é um exame que você pisa numa plataforma de pressão, ela identifica os locais do seu pé que tem mais ou menos pressão. E aquilo dá um mapa de como o seu pé pisa no chão, ok? Esses problemas de saúde, eles surgem a partir de uma determinada idade ou não? Sim. O joanete, especificamente, o hálux valgo, como eu te disse, ele é um problema que ele acontece pelo uso do calçado alto, ok? E isso está diretamente relacionado à quantidade de tempo que a pessoa usa, né? O tipo do calçado, tem saltos altos extremamente altos e além de ser alto, ser bem apertadinho na frente. Então quanto mais apertado e mais alto, teoricamente ele vai predispor mais precocemente a isso. E tem algumas alterações também dos encaixes dos ossinhos dos pés. Tem pessoas que têm os encaixes já um pouquinho mais frouxos e mais desencaixados. Essa pessoa vai ter com certeza mais precocemente. Então todos esses fatores somados é o que vai dizer se o tempo que ela usa, se o pé já tem esses ligamentos mais frouxinhos e se é bastante alto o calçado que usa, se eu somar tudo isso, com certeza o hálux valgo vai vir mais cedo, mais precocemente. Mas jamais vai acontecer, eventualmente, numa criança, né, de 2 ou 3 anos ou que usou 2 vezes o calçado. Ela é realmente do uso contínuo e prolongado. Agora, falando aí dos tênis, existem tênis para todos os tipos de atividades físicas. No caso, é ideal comprar aquele para corrida, aquele para academia, ou qual que é a recomendação na hora de comprar um calçado como este? E também a questão das palmilhas. A palmilha anatômica, ela é indicada, tem prazo de validade? Sim. O ideal é tem algumas adaptações para cada tipo de esporte, ok? Se você vê, por exemplo, o tênis para jogar tênis, ele tem um giro embaixo dele que ele não deixa o pé prender ao chão, então ele evita traumatismos nos joelhos e nos quadris. Existem os tênis para corrida, normalmente são tênis leves, são tênis confortáveis que diminuem o impacto, então existe sim uma adequação nesse sentido. Existe também uma adequação em função do tipo de cada pisada e cada pé. Além do pé interferir no seu joelho, no seu quadril, na coluna, ou seja, poder promover essa alteração do pé, não pisar adequadamente, promover lesões nas partes superiores dos membros, o contrário também é verdade. Então, se a pessoa tem um joelho em valgo, aquele joelho muito para dentro, habitualmente ela vai pisar com os pés mais para dentro. E aí, as palmilhas que dão suporte na parte mais interna são mais adequadas para evitar lesões com o passar do tempo. Isso é difícil uma fórmula generalizada, ok? Que serve para todo mundo. Mas de uma forma geral, calçados confortáveis, leves, que diminuem o impacto, são adequados para todos, né? E aí a gente tem que individualizar em função de alterações fisiológicas de cada pessoa. Doutor, estamos no período do Carnaval e eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre a campanha desenvolvida pela SBOT, que é o Carnaval Sem Traumas. O Carnaval Sem Traumas é uma campanha que a gente está direcionando para a sociedade, para as pessoas que vão praticar a folia, essa atividade física, né, exaustiva em alguns dias. Ela visa algumas orientações gerais, como ter uma adequada hidratação, então tomar bastante líquidos, comer comidas leves, de forma que não tenha problemas digestivos nesse período,
estar atento ao local de consumo desses alimentos, evitando infecções intestinais e virais. Além disso, os cuidados com as articulações e cuidado com a parte muscular, sempre alongar um pouquinho antes, um pouquinho depois dessa atividade, usar calçados leves, calçados macios, confortáveis, né? Esses são os cuidados assim mais significativos nesse período. Além dessa abordagem, a gente traz um alerta, mais uma vez, nós somos a Sociedade de Ortopedia e Traumatologia, então a gente trabalha com os pacientes traumatizados, politraumatizados, e aí o grande aumento exponencial que a gente tem nesse período são os acidentes de trânsito. Então, mais uma vez, né, alertar a sociedade, se beber não dirija, esse cuidado, né, vá de táxis, de meios de transporte público, pega carona com um amigo. É comum o uso de bebida alcoólica nesse período, ok, mas vamos afastar isso, né, da direção e usar com consciência, aproveitar, aliás, com consciência, esse momento de descontração, e que seja de descontração, alegria e proveitoso não só para a pessoa, mas para a sociedade como um todo. Não colocar a vida de outras pessoas em risco em função, né, de um uso inadequado aí de bebida alcoólica, causando acidentes. Doutor, o interessante é que essa campanha ela vai além dos cuidados ali com as articulações, com os traumas. Vocês fizeram de uma forma bem ampla, isso é bastante interessante. A sociedade ela se preocupa bastante com isso, né? Porque a ortopedia, a traumatologia, ela é realmente uma sociedade ampla, né? A gente trabalha desde crianças com problemas congênitos, com problemas ortopédicos e até o trauma, que é a nossa linha final. E eu acho que nesse período do ano a gente tem realmente um aumento importante. Infelizmente todos os anos se repetem, apesar das campanhas, e eu acho que vale a pena insistir. Tivemos nos últimos anos, é verdade, uma diminuição desses números e já em função de estar batendo nessa tecla, de insistindo, né, na questão de não dirigir após a ingestão de bebida alcoólica, mas eu acho que é importantíssimo a gente reafirmar isso, né? Os cuidados, é claro, todo mundo deve ter com a sua saúde, mas os cuidados específicos para evitar acidente de trânsito, esses são fundamentais. Esses trazem um enorme custo ao Estado, às entidades que trabalham com assistência médica hospitalar, e é um prejuízo para a sociedade como um todo. E para a própria pessoa, né? Porque às vezes uma brincadeira pode custar muito caro, né? Sim, com certeza. Nós temos dados aqui, por exemplo, de Mato Grosso do Sul, e a gente tem em torno de 1.000 pessoas sequeladas todos os anos, ou seja, pessoas que nunca mais vão poder trabalhar, que vão ficar dependendo de uma forma ou de outra da sociedade, ou que seja de um parente, ou que seja mesmo de instituições que vão ter que manter essa pessoa. Então isso tem um custo social muito alto, né? Essas sequelas, essas limitações que o trauma traz, além, claro, da morte, da perda, enfim. Não tem absolutamente nada de bom para se somar nisso. E aí sim, a prevenção realmente é o remédio mais adequado, a conscientização e aproveitar com cabeça no lugar, aliás, até onde der, né? E aí nós voltamos naquela questão de novo do salto. Para as mulheres, às vezes ela quer estar um pouco mais de acordo ali com o ambiente, se sentindo um pouco mais bonita de repente com um salto, mas um tênis, ele cai bem nesse momento? Perfeito, né? Do ponto de vista ortopédico, não tem nada melhor do que um tênis, uma palmilha confortável, que diminui o impacto. Se for usar o salto, intercala, usa ele durante um período, ok? Tem algumas palmilhas também que podem ser usadas nos saltos, ou seja, que diminui o impacto ali dos metatarsos. A gente chama de palmilhas com alívio metatarsal. Dá para colocar dentro do calçado com salto alto. Então, eu acho que são cuidados que são extremamente válidos, buscando uma melhor qualidade de vida, buscando saúde e satisfação também. E doutor, nesse período, quais as lesões mais observadas nas unidades de saúde? Do ponto de vista músculo-esquelético, a lesão mais comum que acontece são as lesões musculares, né? Lesões musculares é aquela dor muscular que você tem depois de um exercício físico extremo. Essas aí normalmente as pessoas até nem procuram as unidades de saúde, e realmente uma hidratação adequada, o uso de analgésicos alguns dias, de gelo, é o suficiente para a pessoa estar melhor.
A que leva realmente a buscar as unidades da saúde já são lesões mais graves, são lesões causadas aí, lesões tendinosas, lesões nos pés, são lesões articulares, lesões de cartilagem, que levam a algum quadro de dor, de processo degenerativo mais significativo. Aí, além disso, o trauma. Né? O trauma é, de longe, a entidade que mais leva, nesse período, as pessoas procurarem assistência pública ou privada de saúde em função de quadros emergenciais. Agora uma pergunta, só para fechar. E para as pessoas que vão viajar, vão permanecer muito tempo sentadas, tem alguma recomendação? Sim, com certeza. Viajar, primeiro, checar se o carro está tudo ok, né? Vamos evitar acidentes aí. Em segundo momento, cada 2 a 3 horas o ideal é levantar, sair, para em algum local, né? Toma algum líquido, né? Anda, caminha um pouquinho. Pessoas de mais idade têm uma tendência maior a ter tromboses e complicações vasculares. Então, importantíssimo isso. Tem uma viagem, faça uma viagem como um passeio, né? Não tem compromisso de chegar rápido, vai devagar, para um pouco, descansa, anda um pouquinho. Isso daí é extremamente importante. Até mesmo para evitar aquele cansaço excessivo, né? Porque dirigir dá um certo cansaço, né? Sim, tensão muscular, né? O motorista normalmente fica muito período na mesma posição, com aqueles músculos contraídos. Isso daí normalmente causam quadros de mialgia, de dores musculares, que tranquilamente evitáveis, né? Tranquilamente evitáveis. Ok, doutor, muito obrigada por sua presença aqui no nosso estúdio. Agradecemos muito essa parceria aí para divulgar os cuidados nesse período do Carnaval. Obrigado mais uma vez pelo convite e um ótimo Carnaval, um ótimo feriado, descanso a todos. Nós conversamos com o Dr. Marcelo Quarteiro, ele que é presidente da Sociedade Brasileira de Ortopedia e Traumatologia de Mato Grosso do Sul. Até o próximo programa.